outras áreas de política, o executivo só o executivo pode iniciar a legislação. O outro nem pode iniciar. Nem pode iniciar, matéria orçamentária, tributária, de organização de administração pública e tal, então... Legal. De novo, a diferença entre oposição e situação aparece. Aí, claro, o cara... A oposição vai tentar emendar muito mais que a situação. Mas, cara, isso é fantástico, porque você equilibra o jogo. Até porque se ele for muito influente, ele já vai ter o poder de mexer antes do projeto. Agora, se você tem um cara que legisla e fiscaliza, eu não posso deixar também de dizer que esse cara é muito bom. Não pode. Não, claro. Né? Agora eu assim, simplicidade, né? Aquela história da simplificação. E também reforçou o que a Avelina falou, não é uma coisa só de que a gente quer dizer, porque quanto mais simples for, mais fácil das pessoas entenderem, e menor o risco de você estar adicionando valores seus na decisão dos outros. Né? Então, quer dizer, número de projetos de alto impacto, e o alto e o baixo impacto, para mim, isso foi super objetivo, não é nada de... Baixo impacto é medalha, nome de rua, e você fala data comemorativa. Beleza, super razoável. Né? E aí, então eu ficaria nas emendas também, se você tiver algum critério desse tipo para fazer alto impacto e baixo impacto, lindo. Senão não usa de emendas. O pessoal do Fernando Limão estava com essas coisas aí para efeito de comissões, lembra? Rafael Freitas. Isso. Eu fui numa tese aí que estava preocupado com isso. Tem um grupo, a menina também. André. Eles têm os dados sobre isso no nível federal. Isso. Só que eles não usam isso do jeito que a gente está usando. Não, claro que não, eu estou dizendo que já existe gente. Sim, mas é bom, a gente sim, já tem, é bom se apresentar umas medidas. Dá para começar a pensar o que Eu falei com ele no ABCP, ele pediu para ir lá. Então, isso vai ser ótimo também. Ele pediu para ir lá. Eu falei, você tem que apresentar para o Fernando também. Porque o Fernando vai fazer esse papel de advogado do diabo ao quadrado. Só de diabo. Tadinho, então, essa questão. Não, mas puta, o que o Fernando já contribuiu nos meus trabalhos. Critério 2, então, seria essa questão da emenda. E o critério 3, uma participação no cotidiano das ações do parlamento. Essa eu já acho mais arriscada. Quer dizer, ele tem que estar no parlamento, em que medida que ele tem que estar, então ele tem que estar no plenário, por exemplo, e se ele tiver que estar no plenário, eu meço isso com base na presença. Então, votação nominal eu acho super difícil. E aí não é nem sim ou não, é se ele estava ou não estava. Agora, não estar também é uma estratégia. Pode ser uma estratégia. Mas reunião nas comissões temáticas. A comissão temática é uma decisão política. Você observa o 2 e o 3 não está subentendido? Eu acho. Deixa o 3 Não. Desculpa. Vamos pensar no senso comum. Para que eu estou fugindo do caráter científico e estou fugindo do caráter técnico da ciência política disso? Sempre arriscado. O que o senso comum fala a respeito de parlamentar? Porra, o cara ganha não sei quanto para trabalhar de terça, quarta e quinta. O cara nunca dá, o cara nunca vai. Então qual que é a pergunta? O cara trabalha segunda e sexta também, só que está com as Não, então, eu concordo plenamente. Na Alemanha, por exemplo, no parlamento de Dresden, no parlamento estadual da Saxônia, o cara trabalha 2 dias por mês. Ele trabalha terça, quarta, uma vez por mês, todo o resto do mês ele está nas bases e ele tem um salário equivalente ao salário do deputado estadual no Brasil. É mesmo? E ele fica nas bases. Melhor do que ficar ali enchendo. Então a gente teve lá, ele chega na segunda noite, terça-feira de manhã ele tem reunião intrapartidária, terça-feira à tarde ele faz os encaminhamentos das comissões, quarta-feira de manhã tem plenário, quarta-feira à tarde ele encaminha para a próxima. Você sabe que eles usam essa assembleia para fazer congresso, essas coisas também, porque deve ser por isso. Ele fica vazio, beleza. Manda esses caras embora daqui, não tem que gastar café. Sim, esse critério você estaria reforçando esse preconceito da não compreensão do mandato parlamentar. Mas aí a dúvida é a seguinte, eu meço, é importante medir. Eu não colocaria o critério 3, cara. E eu tenho outras, por exemplo, a comissão, mesmo que a comissão seja partidária, mas todo parlamentar está alocado dentro de uma comissão. Esse cara tem que estar dentro da comissão? Porque a comissão precisa funcionar para o parlamento funcionar. Então a comissão precisa estar se reunindo e as coisas precisam estar acontecendo. Então essa é uma dúvida, quer dizer. Porque se você não vai à comissão e ninguém vai à comissão, não dá quórum. Você derruba a reunião da comissão, quer dizer. Não pode ser Mas aí, veja bem. Sim, também. Eu acho que mistura muita coisa. O critério 1 e 2 já estão ótimos, simplifica, né? O seu critério 1 e 2 é o resultado do 3, que era o ponto possível. 1 e 2
Quer dizer, se como que o cara vai fazer legislação, vai fazer emenda e não está lá? Quer dizer, está lá quando ele tem que estar. Posso discordar? Pode, claro. 1 e 2, uma boa assessoria pode fazer. Os critérios 1 e 2. Você contrata uma boa assessoria, os caras fazem projetos ótimos, não sei o quê, etc, etc. O 3 é o deputado individualmente. O assessor não pode participar da reunião por ele, não pode votar em plenário por ele. Eu diria isso só. Né? Mas ter uma boa assessoria também não é parte da função dele? Talvez. Sim. Sim. Né? Tipo, a gente tem assistentes de pesquisa que trabalham muito bem justamente para aumentar a nossa produção. Então, não sei. Sim, talvez você até um cara que você prefere um cara que tem uma boa assessoria, e a assessoria trabalha por ele vai lá e resolve? Ou um cara que é uma besta quadrada fica lá propondo besteira? Vai todo dia lá. Não, e não é nem só isso. Você prefere ter um bom técnico capaz de fazer uma legislação ou você prefere ter um cara bem relacionado na cidade que na hora do vamos ver vai te dar Se você acredita na divisão do trabalho, eu vou preferir o cara que contrata bons técnicos. Claro. Ele é capaz de selecionar. Porque ele tem que fazer a jogada política. E no ano eleitoral eu troco esse cara. Mas são tipos diferentes de representação. Os critérios 1 e 2 englobam um tipo de representação e o critério 3 engloba outro. Acho que são complementares. Ele ia em todas as reuniões, ele tá todo dia lá. Isso significa alguma coisa? Ele não atende Seria como eu aprovar um aluno porque ele está presente. Pô, ele não está nas aulas. Não Prova quando ele está ausente. Não é aprovar porque está Se você presente. todas as aulas, você tem as provas, Possível. tá ótimo. Não, mas Então. a lógica. A avaliação é qual negócio. A avaliação, Eu acho uma bobagem esse critério. Humberto, a avaliação, no caso do aluno, a avaliação é acadêmica, não é de presença. Não, perfeito. A presença é obrigatória, principalmente nos cursos de graduação, para obrigar os alunos a virem e poder aprender. Porque se o aluno sozinho deixar assunto, não vai fazer meio paternalista, vocês podem criticar, mas esse é o objetivo da presença. Eu não tenho esse critério, por exemplo. Então, Para mim, eu não vou reprovar alguém que foi bem na prova, porque não faltou. se o cara foi bem na prova, Perfeito. né? Ou se você Por isso sabe a que eu tô matéria, usando ele esse fala. Nem todo professor é assim. Pois é, mas é porque a coisa é meia, mas esse não é o problema. Quer dizer, o problema é qual é o foco da avaliação, isso é que você tem que olhar. Eu acho que se está avaliando qualidade do mandato, o cara não ir na Assembleia com frequência, mas ao mesmo tempo vai bem no 1 e no 2, que participa do processo legislativo, isso é que para mim o mandato é participar do processo legislativo ou fiscalizar, no caso de Humberto, só complementar o que você está falando, Avelino. Humberto, me corrija se eu estiver errado, mas nos levantamentos que a gente fez lá no Voto Consciente e que eu tenho visto todos esses anos, é muito raro, acho que nunca aconteceu, de um cara tá muito bem no critério 3 de presença e muito mal nos outros e vice-versa. Né? Geralmente o cara que é mais assíduo é também o que propõe melhores projetos. Eu falei 1 ou 2, Pode ser. Eu sei lá, não sinto nenhum exemplo. se é assim, o 1 e o 2 ele termina o 3. Pois é. Você não precisa dele. Pode ser. Entendeu? Eu acho que o povão pensa na questão da presença muito mais na maneira como a gente pensa em relação ao aluno. Ou seja, Ou a trabalho. o cara que não vai lá, ele não faz porra nenhuma, porque ele nem está lá, entendeu? Agora, se eu sei, esse cara que fez essa lei, o cara fez não sei o quê, emendou, ele criticou o governo, mudou o orçamento, parará, e a informação, se ele for não foi, passa a não ser mais relevante. Tá. Pô, interessantíssimo. Agora, aqui, eu só queria chamar a atenção, não estou querendo ficar defendendo isso aqui, mas assim, percebam que tanto no A quanto no B quanto no C, a gente não está falando, por exemplo, numa presença de bater cartão, de ficar no parlamento de segunda a sexta, tal. A gente Pelo tá falando, contrário. a gente está falando em momentos absolutamente estratégicos dentro desse processo legislativo, quer dizer. O problema é que o estratégico pode ser para um lado ou para o outro. Não, tudo bem. E se ele não está lá, como é que ele vai agir em 1 e 2? Agora, você nunca vai aprovar nada também se não tiver ninguém. É isso. Por isso, então, falar em votação nominal, que a hora que o cara tem que estar para dizer sim ou não, ou abster. Por isso, falar em presença nas reuniões das comissões, porque tem coisas que passam na comissão, se a comissão não reunir, não passa, né, não manda. Ah, mas é uma estratégia. Claro que é uma estratégia, mas é uma estratégia momentânea, é uma coisa que é a greve. Você tem greve de 1 mês, 3 meses, né, 2 dias, 3 dias tal. Não, desculpa, não. Eu sou contra. Não, você, eu tô brincando. Mas eu estou dizendo o seguinte, quer dizer, é uma estratégia, mas é uma estratégia que não é um padrão.
padrão, né? É algo extraordinário. E aqui é audiência pública. A audiência pública é uma consulta que eu estou fazendo, é um diálogo com a sociedade. Eu estou ouvindo a sociedade a respeito de um determinado projeto. Existem algumas obrigatórias e outras não. Pô, eu realizo uma audiência pública e não tem um parlamentar na audiência pública. O que eu estou fazendo na audiência Tem pública? algum critério de Mas relação aí com a você está pagando sociedade? a audiência pública. Oi? Para que serve a audiência pública? Então, para debater. Em tese, numa democracia que utiliza isso, participativa, ou que utiliza isso como uma coisa interessante, para você dar voz à sociedade Pô, sobre um beleza, tema. serve pra bastante coisa. Pode servir pra bastante coisa. Não, ele estava brincando. Não é do nosso gosto. É que é orçamento participativo. Pode ser não, por um isso monte de serve coisa, pra- mas o efeito é mínimo. Eu não conheço um parlamentar que deva mudar muito de opinião por causa da audiência pública. Se o eleitorado dele Ah, não sei. Eu não usaria esse critério 3 nem amarelo. Tá. Não, ótimo. Sabe, você tem que, como a gente está caminhando para simplificar, Perfeito. né? Perfeito. Você vai porque qual que é o problema dele? Você confunde um bom parlamentar, né, que o bom parlamentar usa estratégia também. Então a pauta dele pode ser estratégica. Você confunde um cara que nunca vai. Agora o cara que nunca vai, que você quer punir, ele não vai passar no Ele não critério vai visual, Então, Ciro, não mas tem jeito. isso que você falou é verdade para presença em plenário, que é super estratégico, esvaziar a votação, isso que a gente sabe. Né? Para a reunião da comissão, a dinâmica é diferente. E Humberto, eu queria ser... Agora as emendas não são votadas nas comissões para depois ir para... Não necessariamente. Não Não necessariamente. necessariamente. Tem emenda... Sim e não. Enfim, tem no plenário e tem nas comissões. Eu acho que é tudo. Você poderia medir o critério 3 e ver o quanto ele está correlacionado com os outros. Ótimo. Se estivesse bem correlacionado, você joga ele fora. Agora, o 3 Eu acho que é tal história lá do sexo com a capacidade de defesa. Aí a alta correlação. feminino não tem filho. Pô, por isso que eu não tenho filho ainda. Pois é. Você não tem que transar, cara. Exatamente. Isso. Agora, o 3C não é tanto cotidiano e ele mede em relação com a sociedade. Então, ele não aparece novamente nessa parte. Não, super objetivo. Tem algum critério de relacionamento com a sociedade? Transparência. Né? Não, De e aqui, ouvir as demandas, de estar em contato com as bases, não tem. Nossa, peraí, a gente está no grupo 1 ainda, tem mais 4. vamos lá. Vira. Não, mas é interessante essa questão. Agora você vê, pra mim, mas isso que a Giovana está falando, que o Avelino falou também, que a audiência pública não serve para análise, foi uma piadinha, mas o 3 você também está muito mais sujeito aos teus valores. De trabalho. Você né? definiu que ir na audiência pública é Importante. Não, perfeito. né? Porque legislar é uma medida de produtividade indiscutível. Eu sou sincero em dizer para vocês, se eu tivesse que defender um desses itens aqui, eu defenderia o bem. Eu também. Porque sem o cara aí, a comissão não funciona, sem a comissão não funcionar. A votação nominal é muito mais estratégica que esse negócio de tirar, posição sai. Não é porque o líder bate na mesa lá, esmurra a mesa e manda os caras entrar, os caras entram. Mas aí o B, vamos botar uma questão adicional. Qual é a probabilidade do cara, sem aparecer lá, aprovar qualquer coisa? Sem a comissão. Então, ele vai lá nem que seja para defender as coisas dele. Isso. Perfeito. E se ele é Ou seja, ativo, tem um monte de coisa para defender. Talvez eu salve aqui. Sim, sim, Tá. tá. 1.1 Acho e que vai estar 1.2 super resolve relacionado. 1.3. Critério de parcimônia. Bom, a segunda questão, o cara tem que ser fiscalizador. E essa é de longe a coisa mais difícil que existe. Para medir e para o cara efetivamente ser. Primeiro que ser é difícil porque o cara está trocando fiscalizar pelas benesses que o executivo descola para ele. Né? Então, sei lá, liberação de emenda orçamentária, liberação de indicações, etc, etc. Eu troco isso e não te fiscalizo, eu deixo que eu deixo. Né? Mas os critérios são muito frágeis. A gente já assume isso de cara. É difícil medir o que é fiscalização. Então, o critério envio de requerimento ao Poder Executivo. Quer dizer, eu peço informação do Poder Executivo. Mas isso não necessariamente é fiscalizar. Porque eu posso estar pedindo coisas do Poder Executivo que sejam simplesmente para melhorar um projeto de lei que eu estou fazendo. Eu nem estou aí se está fiscalizando ou não. Isso não é só fiscalizar, isso é buscar informação. E aí eu meço o número de requerimentos ou aqueles que foram atendidos ou não, ou o percentual de atendidos ou não, quer dizer, mas aí não depende só dele. Quer dizer, eu vou ser punido por ser um bom... Eu vou ser chamado de mau parlamentar porque eu pedi 1000 coisas e recebi só 20. Não posso ser punido por isso.